conversando. Qual o prazo para provar que o titular do veículo não cometeu a infração? Na prova, pessoal, ela estava desatualizada até uns dias atrás, 15 dias. Hoje em dia, 30 dias. Beleza? Então, a prova estava desatualizada. Primeira questão, item B de bola. 15 dias após ser notificado. Você ia ter 15 dias para fazer uma defesa prévia, 15 dias para apresentar um motorista infrator. Hoje em dia são 30, mas na prova estava desatualizada. Primeira questão, item B de bola. Nesse caso é ou você apresenta o motorista infrator ou faz uma defesa prévia, né? Que é quando você recebe a notificação de autuação. Segunda, a penalidade de multa poderá ser convertida em advertência por escrito quando? Item A. Nunca poderá ser convertida? Pode, só que tem que preencher 2 quesitos. O condutor nunca ter levado nenhuma outra multa, e essa primeira multa ela tem que ser ou média ou leve, né? O item B, quando classificada como grave ou gravíssima, não. Grave ou gravíssima, perdeu o direito. O item C, quando a infração for média ou leve, cometida por infrator primário. Ô, professor, o senhor está me ouvindo? Eu estou, irmão. Estou ouvindo, pode perguntar. É porque saiu, professor, de novo. Desculpa, minha internet está péssima hoje. Você poderia repetir a 2, por favor? Com certeza, mulher. Não se preocupa não, tem dia que a minha também não tá essas coisas todas não, né? Não é só a tua não. 2. A penalidade de multa poderá ser convertida em advertência por escrito quando? Quando é que ela pode ser convertida em advertência por escrito? Quando você nunca tiver levado uma multa. Quando você nunca levou uma multa, você é chamado de condutor primário. E tem que obedecer a 2 quesitos. O primeiro quesito é esse, nunca ter levado nenhuma multa. O segundo é que essa primeira multa ela seja leve ou seja média. O item A, nunca poderá ser convertida. O item A está errado porque ela pode ser convertida, mas tem que ser um condutor primário e a multa tem que ser ou leve ou média, e ainda fica discricionária à vontade da autoridade. Vai depender do bom humor. Professor, uma dúvida. Além de a gente levar a multa, a gente leva os pontos, né? Tipo, a média é 3 pontos. Além de a gente levar a multa leve, a gente leva os 3 pontos na carteira, é isso? Sim. Aí você, além de ter que pagar a multa, leva a pontuação. Aí se o cara transformar em advertência por escrito, você nem paga a multa, nem... Tá falhando aqui. Não sei se é a minha internet. Tá falhando para todo mundo, tá ruim? Não, para mim também está falhando, professor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui... Tinham feito uma pergunta e eu estava respondendo, é isso? Alguém perguntou alguma coisa? Sim, sobre a multa, né? Sobre as multas, né? A multa leve é 3 pontos, né? A gente, além de levar a multa, a gente leva 3 pontos na carteira, é isso? Correto. Ok. Todas as multas levam ponto, né? Sim, todas as multas levam pontos. Ok, certo. Beleza. E aqueles que multiplicam, que a gente falou, multiplica por 5, por 10, ali é só o valor, não multiplica a pontuação não, beleza? É só o valor, só o dinheiro. A pontuação é a mesma. Então, item A, nunca poderá ser convertida, está errado por quê? Porque ela pode ser convertida sim. Quando? Quando ele é primário e a multa que ele levou é leve ou média. E vai depender da autoridade. Ele faz o pedido, mas ela só aceita se ela quiser. O item B, quando classificada como grave ou gravíssimo, aí perde o direito. Tem que ser leve ou média. E o condutor tem que ser primário, nunca ter levado uma multa. O item C, quando a infração for média ou leve, cometida por infrator primário, até agora está ótimo. E desde que a autoridade de trânsito achar conveniente, é a vontade dele, né? O item C até agora é o único que pode ser o item correto. O item D, sendo o infrator primário, vier a cometer qualquer infração. Não é qualquer infração, é leve ou média. Então, o único item correto é o item C.
Terceira, estacionar nas esquinas a menos de 5 metros do alinhamento transversal à carreta. Ele estacionou no local proibido, né? Não pode estacionar a menos de 5 metros. Então, como ele estacionou, saiu, é a multa e o veículo vai ser removido. Está atrapalhando o trânsito, vai ser retirado de lá. Então, terceira, item C de casa. Já que na quarta, parar nas esquinas a menos de 5 metros do alinhamento transversal acarreta em que? A questão anterior, ele deixou o veículo lá, parado. Estava estacionado. Está atrapalhando o trânsito. Aqui ele apenas parou. Alguém desceu, alguém subiu e ele seguiu viagem. Então, não tem como remover. Se o cara foi embora, então somente a multa. Nem que queira remover, a não ser que saia correndo atrás do cara. O cara parou onde não podia, subiu ou desceu alguém e ele seguiu viagem, ele vai ser apenas multado. Por quê? Porque ele foi embora. Então, quarta, item D de dado. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, professor. Voltei agora porque caiu aqui a conexão. Beleza, tranquilo. Quinta, disputar corrida. Disputar corrida é uma coisa séria, né? Você sabe que disputar corrida você está mexendo com coisa séria, é arriscado, é perigoso, pode causar um acidente grave, pode morrer alguém. Multa, remoção e suspensão. Quinta, item C. Multa, remoção e suspensão. A primeira vez é suspenso, se for pegue novamente, segunda vez vai ser cassado, né? Então, quinta, item C de casa. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir. Confiar veículo à pessoa não habilitada. É punível com multa vezes 3 e o veículo fica retido. Possuir CNH, veículo sem possuir CNH, você não pode dirigir, o veículo vai ficar retido, né? Confiar veículo a uma pessoa não habilitada, a pessoa habilitada não vai poder ir embora, o veículo vai ficar retido, alguém habilitado vai ter que buscar o veículo. O veículo está sem nenhum problema, o problema está no condutor. Então não tem por que apreender o veículo, nem remover o veículo. O veículo está sem nenhum problema, o problema é só o condutor. Multa multiplicado por 3 é retenção do veículo. Sexta, item A de avião. Sétima, transportar criança em veículo automotor sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Sempre que for uma multa que tenha criança, pessoal, é gravíssima. E aqui é um transporte de criança. No caso, a criança aqui pode estar sem a cadeirinha, pode estar sem um bebê conforto, sem um assento. Você pega a cadeirinha, pega o bebê conforto, pega o assento, pega o que tiver, coloca lá, resolveu o problema. Então é uma multa e uma retenção. O veículo fica retido até sanar o problema. Sanou, segue viagem. Sétima, item B de bola. Oitava, as responsabilidades pelas infrações cometidas na direção do veículo. Infração cometidas na direção, pelo condutor, né? Ao proprietário do veículo, ao proprietário são as multas de equipamento obrigatório. Ao proprietário e ao condutor, vai multar 2 pessoas ao mesmo tempo por uma multa só. Se aos pais ou responsáveis pelo condutor, aí tu vai sair no carro, vai levar a multa e a multa vai para o teu pai. Então, oitava item D, né? A multa de condução. É infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais escritos nas placas de... As placas que são ordens que você desobedecer são as placas vermelhas, né? Você vai cometer uma infração, são as placas de regulamentação.
Nona, item A. O item B, indicação, são placas que indicam e orientam. O item C, advertência, são placas que lhe dão avisos. O item D, orientação, lhe orienta, né? Onde é que tem as coisas, né? Onde é que tem restaurante, onde é que tem abastecimento, onde é que tem uma oficina mecânica, né? Serviço mecânico. O item 10, conduzir motocicleta sem capacete de segurança. Gera as penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da carteira de habilitação. O item A, multa e suspensão, tá certo. O item B, multa e apreensão do veículo, não. Item C, multa, suspensão da CNH, sim. Apreensão do veículo, não. Multa e retenção do veículo, não. É multa, suspensão da CNH e recolhimento da habilitação, porque o problema está na pessoa, no condutor e não no veículo. 10ª, item A de avião. Estacionar o seu veículo a menos de 10 metros da parada de ônibus é infração média e acarreta. O ônibus ele é bem grandão, né? Ele precisa de um espaço assim para ele estacionar, para as pessoas descerem ou subirem do veículo. Você colocou seu carro lá a menos de 10 metros atrapalhando, ele vai ser removido, né? O carro está estacionado, está atrapalhando, ele vai passar o dia todinho atrapalhando, ele vai ser removido. Então, multa e remoção do veículo. 11ª, item C de casa. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Ameaça é uma coisa grave, né? O veículo é pesado, você está ameaçando as pessoas com o veículo, né? Então é uma coisa gravíssima isso aí, né? Ou os demais veículos é infração do tipo e acarreta quais penalidades? Com certeza é uma infração gravíssima. Você já dispensa o item B, que é grave. Você já dispensa de cara o item B, que tem escrito grave, porque é gravíssimo. Então ficou o item A, C e D. Então o item A, gravíssima, multa e apreensão do veículo. Item C, gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. O item D, gravíssima, recolhimento da CNH. Para a CNH ser recolhida, tem que ser o suspenso, tem que ter alguma coisa antes, mano. Então dispensa o D. Fica A e C. Quem está ameaçando as pessoas é o condutor, né? Não é o veículo que está ameaçando, é alguém que está conduzindo. Então, gravíssima, multa, suspensão do direito de dirigir. 12ª, item C de casa. É infração leve usar buzina. O item A, das 18 às 22, pode usar buzina de maneira não sucessiva, maneira leve. Das 6 da manhã às 22 horas. Então, 18 às 22 pode, né? O item B, das 10 horas até às 6, né? Das 22 às 6. Infração leve usar buzina. Então, a infração aqui é das 22 às 6. Porque esse de 10 às 6 pode de 10 até às 22, né? O item D de 10 às 22. Então, infração leve é de 22 às 6. 13ª, item C de casa. Dirigir veículo utilizando fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora ou celulares, a infração média e apenas a multa, apenas infração média. Até porque ele já tira logo, né? Fone do ouvido, né? Então, 14ª, item B de bola. As muriçocas aqui estão osso, meu irmão. Caramba. 15ª, parar o veículo afastado da guia da calçada
a mais de 1 metro acarreta, né? Parar o veículo. Parar é só pelo tempo de embarque e desembarque, né? Parou, a pessoa desceu, alguém subiu, é apenas multa. Então, 15ª, item C. Ele só parou, alguém desceu, alguém subiu, é apenas multa. Ele não vai ser removido porque o carro não ficou lá, não vai ser retido porque alguém desceu, alguém subiu, ele foi embora. Então, 15ª, item C de casa. 16ª, estacionar na calçada, canteiro central, faixa de pedestre, fila dupla, é infração do tipo e acarreta o quê? Estacionou, o veículo está lá parado, né? Multa vai ser grave e remoção do veículo. 16ª, item B. Ele vai passar lá quanto tempo atrapalhando o trânsito? Ele vai ser removido do local, já que está atrapalhando, né? 16ª, item B de bola. Deixar de socorrer a vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade competente. Você não participou. Você só foi solicitado pela autoridade, você não participou. Se você tivesse participado, era gravíssimo. Como apenas o agente foi que lhe pediu ajuda e você não ajudou, é infração grave. 17ª, item B de bola, infração grave. Décima oitava, dirigir na contramão em via de mão dupla é infração. Em via de mão dupla, você está aqui na contramão por algum motivo, você se tocou que está na contramão, você puxa para a direita, consertou. Então, se for em via de mão dupla, você consegue sanar o problema facilmente, só voltar para a mão direita. Então, 18ª é multa grave. Então, 18ª é o item B de bola. Dirigir na contramão em via de mão única, aí é complicado, né? Você está indo aqui para a direita, na contramão. Se você quiser consertar, você vai ter que virar seu carro em 180 graus e começar a ir para a esquerda, né? Na via de mão única é muito mais trabalhoso. Você tem que virar o carro no sentido contrário, né? No sentido oposto. Então, pela dificuldade, você pode causar mais acidentes. Então, é uma multa gravíssima. 19ª, item A de avião. Vigésima, rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, exceto em emergência. Quando ele fala aqui flexível ou corda, pessoal, que é o correto para você fazer o reboque de um colega, né? E já aconteceu muito comigo, meus carros velhos viviam dando problema, né? Aí tinha um colega da gente que tinha um cambão. O cambão, você pensa aí, um cano de ferro grande, né? Vamos botar um cano de ferro de uns 4 metros. É soldado na ponta desse cano, numa ponta uma corrente, na outra ponta outra corrente. Essa corrente você amarra, bota ela, passa ela pelo eixo e coloca um cadeado debaixo de um carro. A 19 é qual letra, professor? 19, contramão em via de mão única, o item A. 19 é o item A. Ok, obrigado. Ou nada. Então, o cambão, pessoal, é uma peça de metal que é ligada aos dois veículos, né, que impede que eles encostem um no outro. Eles não têm condições de encostar no outro, porque a peça de metal, né, ela é rígida. Já uma corda, também já foi muito rebocado por corda, a pessoa que vai atrás ela tem que estar muito atenta a frear, porque quando o veículo da frente para, o seu vai em direção ao dele. Se ele diminuir a velocidade, o seu vai na direção de bater na traseira do dele. Aí você tem que estar controlando com o freio, né? Já com o cambão, a peça de metal, ela não deixa isso acontecer. Eles sempre ficam na mesma distância. Então, a resposta aqui da 20ª é o item C, né? Apenas multa. Quando ele fala aqui em emergência, seu carro está atolado, utiliza qualquer coisa, né? Para tirar o carro lá do atoleiro, né? Vai ser multado porque tirou o carro do atoleiro.
21ª, ultrapassar pela direita, exceto quando o condutor da frente estiver sinalizando que irá virar à esquerda. Essa é a exceção à regra, né? É infração do tipo. Então, se você fizer uma ultrapassagem pela direita, com exceção essa daí, que o veículo da frente vai entrar à esquerda, se você fizer uma ultrapassagem pela direita, é infração média. 21ª, item C de casa. Professor, repete para mim, por favor, que eu não entendi, que a porcaria que você entendeu. 21ª, é isso? Essa aqui agora? Isso. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, você só pode fazer ultrapassagem pelo lado esquerdo, sempre. Com exceção, tu tá aqui atrás do carro, tu pensa em ultrapassar ele. Aí ele liga a seta que vai entrar à esquerda, tu não vai ultrapassar ele porque ele vai entrar à esquerda, vocês vão se chocar, né? Ele ligou a seta dizendo que vai entrar à esquerda, né? Você vai poder ultrapassar ele pelo lado direito. Por quê? Porque a qualquer momento ele vai virar à esquerda. Se você for à esquerda dele, vocês vão se chocar. Então, nesse momento, é permitido você ultrapassar pela direita. Das outras vezes, qualquer outra situação, se você ultrapassa pela direita, é uma infração média. Vigésima primeira, item D. Item D não, item C, foi mal. Fração média. 22ª, não haverá a remoção do veículo quando o condutor... Quando é que o veículo é removido? O veículo está lá, né, estacionado. Vem um reboque, coloca em cima e leva, né? Se ele estiver no local proibido, né? O item A. Estacionar a mais de 50 centímetros da guia da calçada. A mais de 50 centímetros da guia da calçada. Se ele ficar lá, ele pode ser removido, sim. O item B. Estacionar em fila dupla. Vai ser removido. Parar no cruzamento. O que é parar no cruzamento? Ele parou, alguém desceu, ou alguém subiu e ele foi embora. Como é que vai remover um veículo que foi embora? Ele apenas parou, ele foi embora, não tem como remover, né? Estacionar na sua calçada. Ele vai ser removido. Você vai ligar para mim e dizer, ó, tem um veículo aqui estacionado em cima da minha calçada. Mas já o veículo que parou, alguém subiu, alguém desceu e ele foi embora, nem que você queira rebocar, não dá, que ele foi embora. Então, 22ª, item C. Parar no cruzamento. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.